Olá, tudo bem, pessoal? Semana passada, quando a gente viu a primeira parte dessa matéria, Administração Financeira 1, a gente começou a ver alguns conceitos. Então, vimos sobre a administração financeira, propriamente dito, vimos alguma coisa sobre o administrador financeiro e começamos a ver mercado financeiro. Vamos dar continuidade, então, aos assuntos que a gente estava trabalhando na semana passada? Vamos ver agora, nessa semana, alguns conceitos a mais para a gente entender como funciona toda a questão financeira, todo o redor financeiro dentro e fora da empresa. Bom, o mercado financeiro, ele é chamado, ele é estruturado aqui dentro do Brasil através de um sistema financeiro. Esse sistema financeiro brasileiro, ou sistema financeiro nacional, SFN, é um conjunto de órgãos e instituições responsáveis pela gestão da política monetária do governo. Vocês já ouviram falar que tem o Conselho Monetário Nacional que sobe e desce os juros básicos da nação, etc. Então, este Conselho Monetário Nacional e outros órgãos, eles vão cuidar para que o dinheiro continue tendo o mesmo valor, que ele não seja super ou subvalorizado e assim por diante, tá? Eles vão cuidar para que tenha dinheiro no mercado e assim por diante. Isso que a gente chama de sistema financeiro nacional. E aí tem uma série de instituições que podem ser ligadas ao governo, mas também pode ser instituições de cunho privado, que elas vão atuar no que a gente chama de mercado de capitais ou mercado financeiro. Elas podem ou não ser prestadoras de serviço financeiro, como a gente vai fazer, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? A composição do sistema financeiro nacional eu posso separar em grandes grupos como entidades normativas, supervisoras e operadores desse sistema financeiro nacional. Olha, acho que essa figura demonstra bem o que eu quero dizer. Então, em branco, eu tenho um subsistema. Esse é o total dessa figura é o sistema financeiro nacional, tá? Então, são todos os órgãos, são todas as entidades que vão trabalhar dentro do mercado financeiro. Tá? Absolutamente tudo está aí dentro, a não ser que seja ilegal, né? Tudo que é legal, é normatizado pela lei, está aqui dentro. Então, em branco, a gente tem o que nós chamamos de subsistema normativo, que fazem as normas, que cuidam para que o sistema funcione. Eu já vou explicar alguns detalhes básicos. Em azul, nós temos o subsistema chamado operativo. São aquelas que fazem o sistema funcionar. No subsistema normativo, a gente tem três entidades que são consideradas normativas, mas também operam no sistema financeiro nacional, operam normalmente, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Então, a gente pode separar em três grandes entidades que vão fazer a normatização geral do mercado financeiro. Em primeiro lugar, a gente vê o Conselho Monetário Nacional lá em cima, e ele vem logo abaixo do Conselho Monetário Nacional, vem o Banco Central, Bacen, e a CVN, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, esses três, eles cuidam para regular o sistema e fazer com que o sistema todo funcione e não quebre. Abaixo deles vêm as instituições financeiras, que podem ser privadas, os bancos em geral. Então, eu tenho banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de crédito financeiro e investimento, sociedade de arrendamento mercantil e assim por diante. E nós temos os bancos, as instituições financeiras públicas. Tem três que são a nível federal, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, e daí tem os bancos comerciais estaduais. Que eu saiba, quase não tem mais banco estadual, tá? Aqui no Paraná nós tínhamos o Banestado, que já foi fechado há muito tempo. E daí temos uma série de outras instituições que são instituições financeiras,
mas que são consideradas auxiliares no sistema financeiro nacional. Entram as bolsas de valores, as corretoras que mediam negócio nas bolsas de valores, as sociedades distribuidoras e os agentes autônomos. Só de curiosidade, pessoal, eu gosto muito de economia e trabalho um pouco com isso dentro da engenharia, porque o meu pai foi um agente autônomo no sistema financeiro nacional e ele trabalhava com o mercado de ações, ele trabalhava em bolsa de valores. Então, meu pai comprava e vendia ações. Então, ele participava durante mais de 30 anos, ele participou ativamente desse sistema financeiro nacional dentro dessas instituições auxiliares. Tá? Isso é importante saber, porque eu já vou falar daqui a pouco, quando você vai atrás de investimento, quando você vai atrás de financiamento, você precisa conhecer o sistema financeiro nacional para saber como ele funciona e aonde você pode ir para conseguir o que você necessita dentro desse sistema. Tá? Então, nós temos em azul o subsistema operativo, em branco o normativo, que vai fazer as normas, que vai fazer o sistema como um todo funcionar. Colocar as regras para o sistema funcionar. Então, esse é o sistema financeiro nacional que controla o mercado financeiro, como a gente terminou vendo no ano passado. Uma coisa muito importante dentro da administração financeira, que vocês têm que conhecer muito bem, é o conceito de capital. Capital vem do latim capitis, que significa qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, ele vai fazer nada mais, nada menos do que o financiamento de produção de alguma coisa. Então, para produzir um produto, para produzir um processo, para produzir um serviço, eu preciso ter capital. Eu preciso um bem econômico para daí dar base para o meu produto ser produzido. Como que eu vou construir uma fábrica? Como que eu vou adquirir matéria-prima? Eu preciso do que a gente chama de capital. Eu preciso de dinheiro. O capital é um dos grandes fatores econômicos, dos agentes econômicos. Se lembram? Os três iniciais, originais, são capital, trabalho e terra. E daí a gente adicionou mais dois, tecnologia e empresariedade. Isso foi lá na primeira aula, hein, pessoal? A gente não pode esquecer isso daí. Então, o capital, ele é qualquer ativo, qualquer coisa que faça rodar o sistema, capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. Então, se eu tenho capital, eu posso fazer minha produção andar. Se eu tenho capital, eu posso fazer a geração dos meus serviços andar. Então, eu posso pagar a conta de luz, a conta de água, posso pagar meus funcionários, posso pagar meu imposto e etc. Só que capital não é só dinheiro puro. Capital pode vir de um investimento financeiro, de um financiamento, pode vir de estoques que eu tenho, que eu daí eu posso vender e obter dinheiro, ou mesmo bens. O capital é tudo aquilo que vai gerar ou pode gerar riqueza. Entenderam bem? Então, capital não significa só dinheiro. Se eu tenho, por exemplo, uma casa extra, se eu tenho um terreno que eu posso vender, isso vai gerar dinheiro e eu posso então aplicar na minha empresa. Então, aquele terreno que eu vendi, ele também é um capital, só que naquele momento ele está parado. Ele não me retornou dinheiro ainda. Mas a partir do momento que eu vendo ele, ele se transforma em dinheiro e daí eu posso financiar a minha produção. Por exemplo, pensando nisso, a gente tem vários tipos de capitais e a gente precisa colocar isso bem na cabeça quando vai gerir financeiramente, fazer a administração financeira de uma qualquer de uma organização. Eu tenho capital financeiro, que são títulos, por exemplo, ações, obrigações do Tesouro Nacional e outros papéis que podem ser convertidos rapidamente em dinheiro vivo. Então, se eu tenho ações de uma outra empresa, eu posso vender na Bolsa de Valores?
Posso. Se eu tenho obrigações do Tesouro Nacional, letras do Tesouro Nacional, eu posso vender no mercado ou revender para o próprio governo. E daí ele vai se transformar em dinheiro puro, tá? Em dinheiro vivo ali na mão. Isso, quando eu tenho esse caso, eu tenho chamado capital financeiro. Capital produtivo é aquele dinheiro que eu vou investir visando gerar lucro por meio da produção. Então eu tenho uma fábrica, eu tenho dinheiro lá no banco, eu tenho uma fábrica. O que você acha de eu pegar aquele dinheiro no banco e financiar a produção da minha fábrica? Daí, para eu pegar o meu produto final, vender, eu vou gerar mais dinheiro. Esse é o chamado capital produtivo, porque ele vai se refletir efetivamente em produção de alguma coisa. Pode ser um produto, processo ou serviço. Já o capital especulativo é outra coisa. É um dinheiro investido sem ganho para a economia. E ele visa só uma coisa, a obtenção rápida de lucros no mercado financeiro. É bem interessante isso. O capital especulativo nunca é bom. Tá? Porque ele não volta para a empresa. Então, o capital especulativo são, na verdade, algumas jogadas que alguns investidores fazem no mercado financeiro, comprando e vendendo papéis, não visando o investimento em uma empresa. Tá? A gente teve na década de 80, eu me lembro muito bem, um mega investidor chamado Nagy Narras, que ele fazia especulação. Então ele comprava, por exemplo, um papel qualquer no mercado, como ações na bolsa, ou outro papel, overnight, etc. E ele comprava em um dia e vendia no dia seguinte para gerar mais lucro. Né? Só que ele fazia isso de uma forma meio, vamos dizer assim, suspeita. Ele não era muito honesto. Tanto que ele foi depois julgado, teve um processo em cima dele e ele foi condenado à prisão. Né? Ele não chegou a ir para a prisão, mas ele foi condenado à prisão. Ele chegou a quebrar a Bolsa de Ações de São Paulo. Então foi um caso muito sério, me lembro bem, eu era bem mais novo, obviamente, era adolescente, mas me lembro do meu pai falando, me lembro das notícias nesse caso. Até hoje, na Ginarras, ele fala que ele foi inocente, que aquilo foi perseguição, etc., do mercado financeiro contra ele. Tá? Alguns falam que investimento em bolsa de valores é capital especulativo. Na verdade, não necessariamente. Depende de como você investe. Porque o investimento em bolsa de valores é um dinheiro que vai para a empresa. Quando a empresa precisa de dinheiro, ela lança ações. E daí ela vende uma parte da empresa através dessas ações e todo o dinheiro arrecadado volta para a empresa. Tanto que quem tem ações de uma certa empresa, na hora de ela dividir lucros, aquelas pessoas ganham uma parte do lucro. Tá? Mas capital especulativo nunca é bom. Tá? Nunca é bom. Sempre vai existir no capitalismo, mas o capital especulativo nunca é bom. Nós temos o capital social, que é assim, professor, eu estou pensando em abrir uma empresa, só que eu vou ter que arranjar 100 mil reais para abrir empresa. Esse é o capital social. É o investimento inicial feito pelos sócios ou acionistas de uma empresa para colocar em funcionamento. Então, isso inclusive está no contrato social, que vai lá para cartório, é registrado em cartório, etc. Pode ser tanto em dinheiro como em bens. Por exemplo, você e teu amigo vão abrir uma empresa. Você tem 100 mil reais e teu amigo tem um terreno que pode ser usado para construir empresa. Então, o teu amigo entrou com terreno e você entrou com 100 mil reais. Inclusive, pode ser isso colocado no próprio contrato social que vai ser registrado em cartório. Tá? Isso vai ficar sempre. A partir daquele momento que foi registrado esse contrato, vai ficar registrado que cada sócio contribuiu com tanto. Esse é o chamado capital social, porque vem de sócio. Isso é um pouco diferente do que o capital inicial, não exatamente a mesma coisa. Capital inicial é um investimento realizado para colocar em funcionamento qualquer atividade, inclusive pequenos negócios da economia
informal. Então, o capital inicial pode ser ligado ao capital social, como pode ser diferente. Então, no caso anterior do capital social, você investiu 100 mil, teu amigo o terreno, mas isso não é o suficiente, isso é o suficiente para construir empresa, mas não para colocar em funcionamento. Então eu preciso de um outro capital, eu preciso de mais investimento para fazer a empresa funcionar. Tem o capital de giro, que é o recurso necessário para uma empresa manter a sua atividade. Pode ser em dinheiro ou outros ativos de alta liquidez, como, por exemplo, um produto. O que é o capital de giro, gente? É aquele dinheiro que você vai usar para pagar as contas do dia a dia, né? Conta de água, de luz, né? São as contas de consumo. Vai pagar os fornecedores, vai pagar o salário, vai pagar os impostos e tal. Normalmente a gente tem capital de giro vendendo o nosso produto, prestando o nosso serviço, né? Mas algumas vezes o mercado não está bom, eu não consigo vender, não consigo prestar serviço, e daí não entra nenhum dinheiro para pagar as minhas contas do dia a dia. Daí eu tenho que pedir dinheiro emprestado no banco para ter como capital de giro. E daí eu vou pagar minhas contas, posso continuar no negócio. E se eu não pagar minhas contas, professor? Se eu não tiver capital de giro e não quiser obter capital de giro, você não vai pagar suas contas e a tua empresa vai fechar. Você vai ter um monte de dívida e tua empresa vai fechar. Tá? Remuneração e custo de capital. Remuneração de capital é o retorno gerado pelo investimento. É um pouco diferente de lucro, é um pouco. Então, eu vou investir 100 mil reais no negócio. Em 5 anos, eu vou recuperar esse dinheiro. Essa é chamada remuneração do capital. Lucro é depois que eu tenho a remuneração do capital, tudo a mais que gerar é lucro. Então, eu investi 100 mil reais e eu vou levar 5 anos para retornar esse dinheiro. Cada ano, então, a minha empresa vai me voltar 20 mil reais. Depois de 5 anos, no sexto ano, ela vai dar um excedente de 20 mil reais. Mas daí eu já retornei o capital inicial que eu investi, o capital social e etc. E daí tudo que vier depois é lucro puro. Tá? Então, isso que a gente chama, eu já vou mostrar para vocês, o tempo de retorno, por exemplo. Né? Como que eu posso fazer essa quantificação da remuneração em capital de custo de capital? Assim, o que torna atraente para mim investir em uma empresa? Será, não é melhor eu colocar meu dinheiro no banco? Eu tenho 1 milhão de reais. Ah, vou colocar meu dinheiro no banco, vou ganhar mais. Vocês já ouviram falar disso? Eu tenho certeza que sim. Mas o que faz a gente investir em uma empresa, abrir uma empresa e não colocar no banco o nosso dinheiro? São coisas que a gente tem que decidir no dia a dia. Então, a gente espera que ao investir em uma empresa, eu tenha pelo menos uma certa remuneração que seja igual ou maior àquela que eu teria se colocasse o meu dinheiro no banco, por exemplo, em uma outra aplicação. Se eu tenho 1 milhão de reais, vamos imaginar o seguinte: se eu colocar no banco, numa aplicação qualquer, vai me dar 10% ao ano de juros. E eu tenho a oportunidade de colocar em uma empresa, só que essa empresa vai me dar remuneração de 5% ao ano. Quer dizer, eu só vou recuperar 5% a cada ano. O que eu vou fazer? Colocar no banco, óbvio. Para que eu vou colocar numa empresa se no banco eu ganho mais? Tá? Então, quando a gente vai investir o dinheiro, a gente tem que pensar na remuneração e no custo de capital. É o que a gente chama de custo de oportunidade, é o custo do capital. É assim, eu tenho 1 milhão de reais, eu tenho duas opções, ou eu invisto na empresa X ou coloco no banco para render. Tá? Colocar no banco é fácil, eu fico lá, não faço nada, não esquento a cabeça. Colocar na empresa, eu dependo de um monte de coisa, eu preciso trabalhar mais,
eu preciso esperar que o mercado esteja bom, etc. Qual vale mais a pena? Se a empresa pagar mais do que o banco, eu vou colocar na empresa. Se o banco pagar mais do que a empresa, eu vou colocar no banco. Então, esse é o que a gente chama de custo de oportunidade. E, finalmente, o último capital, tipo de capital, conceito de capital que a gente tem que aprender muito bem, é o chamado capital humano. E eu coloco isso como o mais importante. É o conhecimento, as capacidades, a experiência e a motivação das pessoas que trabalham naquela organização, naquela empresa. Tá? Isto é o mais importante. Se vocês tiverem colaboradores que tenham capacidade, tenham experiência, sejam motivados, eles vão fazer a tua empresa render. Daí o resto é com você, para sair atrás, para vender o teu produto e etc. Mas se eu tenho colaboradores que não têm conhecimento, não têm experiência e muito menos motivação, minha empresa vai para o buraco. Tá? A gente chama isso de conjunto de ativos intangíveis. Intangível significa que eu não posso pegar. Né? A construção da empresa eu pego, eu encosto nela, ela é de concreto, ela é verdadeira. Conhecimento, capacidade, motivação dá para pegar? Dá para eu quantificar conhecimento? Dá para eu quantificar motivação? Por isso que a gente chama que isso é um ativo, isso vai transformar-se em dinheiro para mim, mas é um ativo intangível que eu não posso pegar. Ele é relacionado então à capacidade da força de trabalho, tá? Gente, isso é o trabalho dos colaboradores, tá? Se eu não tenho bons colaboradores e motivados, eu não vou ter mais nada. É o know-how, é o conhecimento desses colaboradores que vai se refletir na maior geração de riqueza. Então eu vou produzir mais, com qualidade melhor, usando menos recurso, vou vender mais e assim por diante. Este é o capital humano. Vocês podem ter todo o resto. Se vocês não tiverem capital humano, vocês vão para o buraco. A empresa vai falir, a empresa vai fechar. Tá? Então eu coloco esse talvez como um dos pontos mais importantes no conceito de capital no dia a dia de uma empresa. Tá? Não esqueçam disso. Bom, vamos a um outro conceito extremamente importante, que é o conceito de investimento. Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recurso que produza um retorno futuro. Então pode ser investimento em dinheiro, capital humano, social, natural, né, recursos naturais e assim por diante. Investimento é eu pego um dinheiro que eu vou gastar agora e que vai ao longo do tempo, em curto, médio ou longo prazo, me dar lucro, me dar dinheiro. Tá? O investimento é sempre um desembolso, é algo que eu tiro do meu bolso, por isso desembolso, onde há uma expectativa de um certo ganho ou resultado futuro. Tá? Professor, mas e se eu não tenho essa expectativa? Bom, você nem vai investir, né? Você não vai investir em alguma coisa se você não tem expectativa de ganhar. Deixa lá no banco. Pronto. Então, investimento, inclusive no banco, quando a gente deixa dinheiro no banco, a gente chama de investimento, não é verdade? Porque a gente espera que daqui a um tempo esse dinheiro nos dê juros. Benjamin Graham, um grande economista, falava que uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise, promete uma segurança para o principal e um retorno adequado. Quer dizer, as operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. Tá? O que é uma operação de investimento? Então, eu vou colocar R$ 1 milhão. Aquele investimento, ele precisa da segurança que eu vou retornar pelo menos R$ 1 milhão. Tá? E, além disso, eu vou ter algo a mais. Então, eu vou ganhar R$ 2 milhões. Eu tive a segurança para o principal, 1 milhão, e ganhei um retorno a mais de 1 milhão. Tá? Por que operação de investimento que não tem essas exigências são consideradas especulativas? Porque você pode perder tudo sem garantia nenhuma. Tá? Então, um bom investimento é aquele que vai te retornar o valor investido e mais alguma coisa que a gente chama.
tá? E para isso a gente precisa fazer uma avaliação econômica de investimentos. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, mas é o emprego de técnicas de contabilidade financeiras que vão dizer para a gente qual é a melhor maneira de você colocar o teu dinheiro, o teu investimento entre as diferentes alternativas existentes. Ele faz isso mais ou menos por rentabilidade. Se eu colocar na alternativa A, qual é a rentabilidade? Se eu colocar na alternativa B e assim por diante. O método mais usado é a taxa mínima de atratividade, TMA, que é a taxa de juros que representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o máximo que uma pessoa se propõe a pagar quando faz um investimento. O que significa isso? Poxa, eu tenho R$ 1 milhão, tá, para investir. Eu posso investir em uma fábrica qualquer, na fábrica do João da Silva. Mas eu só vou investir na fábrica do João da Silva se ele me pagar mais do que a poupança paga. Ah, quanto que está pagando a poupança? Digamos, 10% ao ano. Então, João da Silva, se você me pagar 15% ao ano de juros, eu vou colocar esse R$ 1 milhão na tua empresa. Senão eu vou colocar lá no banco. Esses 15% é a taxa mínima de atratividade. Eu só vou investir na fábrica do João da Silva se ele me der 15% ou mais de juros ao longo do tempo, tá? A gente pode definir a taxa mínima de atratividade por diferentes maneiras. O chamado custo de oportunidade seria o exemplo que eu dei para vocês agora. O quanto que eu ganharia se colocasse no banco? Esse é o custo de oportunidade. Já falei para vocês alguns slides atrás, tá? Se eu ganhar na empresa do João da Silva menos do que eu coloco no banco, do que eu ganharia na poupança, no fundo de investimento, para que eu vou investir no João da Silva? Outra coisa é o risco do negócio, né? O ganho que tem que remunerar o risco inerente de uma nova ação. Quanto maior o risco, maior a remuneração. Poxa, a fábrica do João da Silva é muito interessante. Só que tem o risco de perder tudo. Tá, e se perder tudo, eu perco o meu R$ 1 milhão. Então, João, olha, eu só vou investir, é muito arriscado aí na tua empresa, tá? O mercado tá ruim e tal. A poupança me paga 10% por ano, mas eu só vou investir na tua empresa se você pagar 30% ao ano, tá? Se você pagar 29%, eu já não invisto na tua empresa. Então, isso é chamado taxa mínima de atratividade em relação ao risco do negócio. E a liquidez? Liquidez é o tal negócio assim. Como que eu vou explicar liquidez para vocês? Vamos imaginar o seguinte, gente. Vocês têm um carro qualquer. Tem vários modelos de carro. Tem alguns modelos que você consegue rapidamente vender. Tem outros que nenhum santo compra, né? Então, aqueles carros que vocês conseguem rapidamente vender, eles têm alta liquidez. Os carros que você não vende, não consegue vender de jeito nenhum porque ninguém quer, ele tem baixíssima liquidez. Então, liquidez a gente pode dizer que é a capacidade ou velocidade em que pode se sair de uma posição no mercado para assumir outra. É o exemplo do carro. Eu tenho um carro e quero vender para comprar uma casa. Mas ninguém compra meu carro. Já coloquei um preço ótimo, então ninguém quer meu carro. Aquele modelo todo mundo odeia. Então esse carro tem baixa liquidez. Agora eu tenho um carro, quero vender o carro para investir em uma casa, comprar minha casa. Pô, todo mundo quer meu carro. Eu posso colocar o preço que eu quiser e vendo em 2 dias. Nem isso, um dia. Então o carro, este modelo, tem alta liquidez, tá? Então isso é liquidez. Eu posso colocar isto também como taxa mínima de atratividade, tá? Eu posso dizer assim, olha, se eu querer sair do negócio, eu posso sair rapidamente, eu vou ficar preso o resto da vida. Isso também pode ser um fator definidor para estabelecer uma taxa mínima de atratividade. Então, gente, taxa mínima de atratividade no geral é assim: quanto que o negócio me pagaria? É mais do que eu ganharia em outro negócio? É mais do que o risco que ele tem? Ou é mais do que a liquidez que ele tem? Tá? Então, isso é taxa mínima.
atratividade. Eu posso ainda calcular se vale a pena investir no negócio por outros métodos, como o valor presente líquido, o valor anual uniforme equivalente, a taxa interna de retorno, taxa interna de retorno modificado, o payback simples e o payback descontado, tá? A gente não vai ver agora, mas esses também são outros métodos. Entre todos esses, gente, eu diria que a taxa mínima de atratividade, o TMA, é o mais utilizado. Vale a pena eu colocar o meu dinheiro no negócio ou vale a pena eu colocar o meu dinheiro no banco? Né? E, finalmente, a gente acabou de falar de investimento, né? Só que algumas vezes a gente não tem o dinheiro. E daí, como que a gente faz? A gente tem que ir atrás de um financiamento. Então, o financiamento é uma operação financeira onde que a parte financiadora, geralmente é uma instituição financeira, fornece recursos para outra parte que está sendo financiada. Esses recursos têm como função executar algum investimento específico. Então, por exemplo, eu preciso comprar mais máquinas na minha empresa, não tenho dinheiro. Eu vou numa instituição financeira e digo lá, eu preciso R$ 1 milhão para comprar mais máquinas para minha empresa. Então, esse é um investimento específico, entenderam bem? Eu posso pegar isso de um agiota? Posso, mas isso é ilegal. Tá? É contra o sistema financeiro nacional, é contra a lei e você e o agiota podem ser presos. Além do que, você vai pagar juros muito mais altos, pode ter as pernas quebradas e sei lá mais o que, né? Então, quando a gente está falando de uma instituição financeira, não é agiota, tá, gente? É mercado pertencente ao sistema financeiro nacional. Eu posso ter dois tipos de financiamento, empréstimo, que eu vou usar o dinheiro como eu quiser, né? Eu peguei empréstimo, no contrato do empréstimo não vai dizer se é para comprar uma máquina, se é para pagar salário, etc. Tá? Eu posso usar como eu quiser. E o financiamento propriamente dito? Então eu preciso necessariamente investir de acordo com o contrato. Então eu vou pegar um dinheiro para comprar uma nova máquina, para financiar a capital de giro e assim por diante. Tá? Normalmente os financiamentos têm juros mais baixos do que os empréstimos. Um tipo de financiamento é conta parcelada. Professor, eu comprei ontem um computador e estou pagando em 12 vezes. Você está fazendo uma conta parcelada. Alguém está financiando. Como que funciona isso na prática? Normalmente, esse financiamento vai para um banco, o banco paga o montante total para a empresa que te vendeu o computador e você vai ter uma dívida com o banco, tá? Normalmente carro é assim, casa é assim, e por diante. Alguns bens mais baratos, como o computador, por exemplo, o financiamento é da própria loja. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? O financiamento é da própria loja. Então, ela assumiu o custo total e você vai pagando para ela todo mês, acrescido de juros, né? E esses juros, então, que eu vou colocar no empréstimo, no financiamento, na conta parcelada, nada mais é do que a remuneração da instituição financeira que te forneceu o dinheiro. Ela vai te fornecer só porque ela acha que você tem olhos bonitos, que você é simpático? Não, não vai, com toda certeza. Ela quer que você pague uma remuneração por ela ter emprestado o dinheiro para vocês, tá? Então, são os juros que são a remuneração pela instituição financeira ter emprestado dinheiro para vocês, ter feito um financiamento para vocês. Tá? E daí eu posso ter diferentes fontes de financiamento. Fontes de capital para aumentar o capital social, quer dizer, a empresa crescer. Eu posso, dentro das fontes de capital, pedir maior prazo nas compras com o fornecedor. Imaginem só, eu compro R$ 1 milhão em matéria-prima para minha empresa funcionar e digo para o fornecedor, olha, eu vou te pagar em 6 meses, 6 parcelas, uma a cada mês.
tá? Então, nesses 6 meses, vocês podem pegar aquela matéria-prima, fazer produto, vender para pagar o próprio fonte de capital, tá? Esse fonte de financiamento pode ser com a entrada de novos sócios, acionistas. Então, uma empresa, quando abre suas ações na Bolsa de Valores, ela está fazendo exatamente isso. Ela está tentando obter financiamento por uma fonte de capital. Em vez de pagar de volta, ela vai vender uma parte da empresa para sócios ou acionistas. E eu posso obter através de recursos no mercado financeiro. Daí esses financiamentos podem ser de curto ou longo prazo, né? Os financiamentos de curto prazo pode ser com e sem garantias. Empréstimo com garantia, por exemplo, se eu não pagar empréstimo, você vai tomar a minha empresa, vai tomar um caminhão da empresa, tá? Pode ser calção de duplicata a receber, e daí isso serve como crédito. Então eu tenho duplicatas a receber de quem comprou meu produto, posso dar isso para pagar no banco. A mesma coisa factoring de duplicatas a receber, né? Venda de duplicata. Isso é muito pouco usado ultimamente, esses dois, tá? Mas pode ser empréstimo com alienação de estoque, empréstimos com certificado de armazenagem também. Também não são figuras muito utilizadas, tipos de empréstimo muito utilizados, mas pode ser. Empréstimo com alienação de estoque se eu não pagar empréstimo, ele toma uma parte do meu estoque. Empréstimo com certificado de armazenagem, normalmente é utilizado isso na agricultura, tá? Então o agricultor lá tem em um silo armazenado 1.000 toneladas de soja e ele vai pedir um empréstimo no banco. Ele dá o certificado de armazenagem como garantia para esse financiamento. Se ele não pagar o financiamento, o banco, com esse certificado de armazenagem, vai lá e toma as 1.000 toneladas de soja. Normalmente, os financiamentos para o setor produtivo são financiamentos a longo prazo e vêm principalmente através de debêntures. Vem através de empréstimos. Tem outros dois tipos de financiamento a longo prazo, que são as debêntures e as ações. O empréstimo é mais utilizado, empréstimo ou financiamento propriamente dito é o mais utilizado, disparado mais utilizado. Inclusive os bancos, tanto públicos quanto privados, têm diferentes linhas de crédito para financiar atividades. Então tem linhas para agricultura com X de juros, tem linhas para tecnologia de ponta com Y de juros e assim por diante. Debenture é quando uma empresa ela vende por um tempo determinado uma parte de sua empresa, né? Então, por exemplo, a Vale vai abrir uma mina de ouro. Ela não tem dinheiro, então ela lança debentures. E aquela debenture é como se quem comprasse aquela debenture tem uma parte nessa mina de ouro. Tá? Só que normalmente tem um tempo pré-determinado. E tem ações também na Bolsa de Valores, que também são financiamento a longo prazo. Então ela abre ações na Bolsa de Valores, quem quer comprar, compra, ele se torna sócio. Ele investe na empresa para se tornar sócio. E a empresa pode, então, usar esse dinheiro a longo prazo, como ela quiser. Bem, gente, este é o assunto da semana. Espero que vocês tenham entendido. Eu estarei no horário de aula via chat para tirar qualquer dúvida. Esses são assuntos bem interessantes e que nós, apesar de sermos engenheiros, a gente também tem que se preocupar, né? Porque a gente também pode abrir uma empresa e vai precisar do mercado financeiro para trabalhar a administração financeira dessa empresa. Tá certo? Então, até a próxima semana, pessoal.